porque verdadeiramente nós, igreja, precisamos nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Amém? Eu achei de grande importância esse tema, esse título que a nossa pastora, foi o nosso pastor, receberam da parte do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero que vocês abram vossas Bíblias no livro de Ruth. Ontem a nossa pastora já deu uma introdução e hoje nós iremos continuar para a glória do Senhor. Amém? Enquanto vocês procuram, obrigada. Enquanto vocês procuram, todos acharam o livro de Ruth? Vamos ler a partir do capítulo 2, vamos ler juntamente toda a igreja, o capítulo 3, verso 2, amém? Leiamos. Embora seja verdade que sou remidor, há ainda outro remidor mais chegado do que eu. A igreja pode falar todos nós juntos? Ruth 3:12. Eu sei que algumas Bíblias são diferenciadas, mas no final todos vão participar. Amém? Embora seja verdade que eu sou remidor, há ainda outro remidor mais chegado do que eu. Amém, igreja? E o tema dessa mensagem é as 9 provisões para uma noiva aliançada com Cristo. As 9 provisões para uma noiva aliançada com Cristo. E é um tema, igreja, que fala com cada um de nós. E eu confesso que ontem eu chorei muito, Foi muito forte a presença de Deus. Foi muito forte. E me fez pensar. E me fez sobre como está a minha lamparina. Eu comecei a pensar, Senhor, como está a minha lamparina? E essa é uma preocupação nossa. Será que a nossa lamparina está com o azeite suficiente até a vinda de Cristo? Mantendo ela acesa, cheia? Porque não basta só estar acesa, ela pode estar acesa, mas daqui a pouco ela pode se apagar por falta de azeite. E o azeite nós sabemos, que é a unção do Espírito. E como nós vamos buscar esta unção para que ela esteja sobre nossas vidas até o noivo voltar? E nós não sabemos, para uns ele vai voltar mais cedo, para outros ele vai voltar mais tarde, mas o importante é que nós não podemos fazer que nem as virgens imprudentes, Sabendo que existiam as noivas prudentes, eram 5 virgens. As 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes eram aquelas que procurava buscar a presença do Senhor. Era aquela que procurava se revestir para que a sua lamparina recebesse a unção do Senhor. Porque a unção, ela vem na presença do Senhor. A unção vem quando você ora. A unção vem quando você jejua. A unção vem quando você medita, lê a palavra. A unção vem quando você busca o Senhor, mesmo toda quebrada, todo quebrado, todo destruído. Mesmo naqueles dias, sabe, que a prova está doendo e o inimigo diz, para que tu vai? O que está adiantando?
E você vem se arrastando, porque você sabe que na presença do Senhor há uma provisão de unção. Narabadacaia, Shaya, Naia. E a noiva entra pelas portas sorrindo, mas muitas vezes com o coração sangrando e chorando. Mas ela vem, aquela noiva, sabe, dizendo assim: eu vou, porque eu sei que lá eu vou encontrar consolo. Eu sei porque lá eu vou ter resposta. Eu sei porque Ele vai aumentar a minha fé. Eu sei porque Ele vai ouvir a minha oração. Essa é a noiva prudente. Narabadacaia, Shayanaia. Oh, Rabadacaia. E essa noiva, ela vem. Ela não desiste. Ela não deixa ser levada pelas emoções do sofrimento. Ela não deixa quebrar os princípios que ela aprendeu na palavra. Ainda que o inimigo esteja usando pessoas que ele usa, é nessas horas. Cadê o teu Deus? E ela diz: o meu Deus está comigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na bonança, na fartura, porque Ele fez uma aliança comigo e eu sou a sua noiva. E essa é a noiva prudente. É aquela noiva que procura se encher da presença, independente da situação. Ela não larga, ela não desista e ela se preocupa que a sua lamparina esteja sempre acesa. Não importa se é de dia ou de madrugada, ela busca um relacionamento. Ela busca se relacionar com o seu noivo, independente da situação que ela esteja passando. Ela procura um relacionamento. Isso faz com que o seu azeite seja transbordado. Ela faz com que a sua lamparina, mesmo de madrugada, ela sabendo que tem que acordar cedo, que tem que fazer os seus afazeres, que tem que botar o filho para a escola, que tem que fazer isso, aquilo. Mas ela diz: eu tenho um propósito com Deus pela madrugada. Porque o meu noivo disse: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Narabadacaia, Shaya, Naia, Naia. E essa noiva, para ela, não tem dificuldade, não tem hora, não tem tempo. Ela está sempre enchendo a sua lamparina. E é o que nós, irmãs, temos que fazer, irmãos, igreja. Procurar este momento dessa festividade que foi muito unânime. Foi muito de Deus, está sendo muito de Deus. Porque a partir desta festividade, a igreja receberá um avivamento. Narabadacaia, Shaya Larabaia, Shaya Naia Naia. Assim diz o Senhor. Narabadacaia, Shaya Naia Naia. Nós iremos hoje fazer um renovo na nossa aliança, igreja. Narabadacaia, porque Ele está aqui. O noivo está aqui. E Ele fará um avivamento. E nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pegar o azeite que vamos receber, que é a unção do Senhor nessa noite. Toda a igreja, pastor e pastora, será ungida. Narabadacaia, Shaya Larabadacaia. E todos receberão a unção. Todos serão renovados. Porque o noivo, ele quer encher a nossa lamparina. Tem umas que estão cheias, transbordando. Mas vão receber a si mesmo. Tem umas que estão quase apagando. E Ele conhece a proporção que vai derramar sobre cada um de vós. Sobre cada um de nós. Então essas são as virgens prudentes. E depois nós temos as imprudentes. Que são aquelas noivas.
desapercebidas. É só uma introdução. São aquelas noivas desapercebidas. São aquelas que não se preocupam com o tempo. São aquelas que não se preocupam com a vinda do noivo. São aquelas que qualquer direcionamento que elas recebem, elas não pesam na balança, não olham na palavra e vai. Porque quando elas viram as 5 virgens se aproximar da porta e disse: lá vem o noivo. Elas disseram: ui, e agora o que é que eu faço? Me dá um pouco do seu azeite. Elas disseram, as prudentes: eu não posso te dar agora, porque se eu te der, vai faltar para mim. É melhor você ir comprar. Olha o conselho que as prudentes deram, igreja. E eu quero aqui ressaltar para cada um de nós. Quando você receber um conselho, seja da parte de quem for, pese na balança. Olha se realmente é um conselho louvável. Sabe, eu estava pensando que se aquelas virgens imprudentes, elas tivessem buscado discernimento de espírito, elas teriam dito: não, eu não vou sair. Eu não vou sair daqui da porta. Sabe por quê? Porque o noivo pode chegar e não me encontrar. E eu conheço a misericórdia do noivo. Ainda que eu esteja com um pouquinho azeite, mas ele vai ter misericórdia de mim. Larabadacaia, Shaya, Larabadacaia, Naia, Shaya. Nacaia, Shaya, Larabadacaia. Olha a importância de nós pedirmos ao Senhor discernimento de espírito. E se aquela noiva, igreja, tivesse analisado um pouquinho: se eu for e voltar e não encontrar ele, vamos ficar de fora, vamos nos unir, vamos ficar aqui, vamos. Eu tenho certeza que a misericórdia do Senhor teriam alcançado aquelas virgens. Ainda que alguma tivesse com a sua lamparina apagada, a misericórdia do Senhor é grande. Ele teve misericórdia do ladrão da cruz, que estava com a sua lamparina totalmente apagada. E mesmo assim, ele remiu aquela alma. Ele remiu aquela alma. Então ele teria remido aquelas noivas imprudentes, igreja. Para que nós venhamos avaliar o amor do Senhor pelas nossas vidas. Quem pode medir a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor do Senhor pela sua noiva? Quem pode mensurar? Quem pode entender este amor? Narabadacaia, Shaya, Lamanaia, Naia. Este amor é imensurável. Então eu tenho certeza que aquelas virgens imprudentes teriam recebido a misericórdia de Deus se lá, na presença, elas estivessem esperando o Senhor. E o Espírito Santo fala para mim e para você que é necessário que a igreja busque. É necessário que a igreja ore. É necessário que a igreja vigie. É necessário que a igreja lute contra a apostasia espiritual. É necessário que a igreja ore contra a frieza espiritual, contra a morte espiritual. Porque essas coisas vão afastar a noiva da presença do noivo. E o Senhor, Ele precisa nos encontrar esperando por Ele. Se o noivo chegar aqui no altar nesse momento e encontrar cada um de nós na presença dEle, com as vestes limpas, ungidas,
lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, Ele certamente vai ter misericórdia de nós, igreja. Somos todos falhos e pecadores. Todos nós pecamos. Narabadacaia, Shaya, Maia. Todos nós pecamos. E por isso hoje é comemorado a ressurreição do Senhor. Porque Ele morreu por sua causa, por minha causa. Para que nós tivéssemos a certeza da esperança, da glória do Senhor, igreja. Louvado e engrandecido seja Deus. Então, nessa introdução, a igreja já sabe o caminho que tem que seguir. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E voltando aqui para a palavra. Aqui em Ruth, louvado seja Deus. Fazendo uma recapitulação breve, né? Sabemos que, como foi falado ontem, Elimeleque, Noemi, era um casal que tinham 2 filhos. Saíram de Belém de Judá para Moabe por causa de uma grande seca que estava acontecendo em Belém. Era época de fome, era época de escassez. E tem gente que não suporta a prova, sai da prova sem pedir permissão a Deus. Até para a gente sair de um deserto, a gente tem que perguntar para Deus: Senhor, eu posso recuar? Senhor, eu posso sair desse direcionamento? Porque eu aprendi que quando Deus nos coloca num deserto, só Ele pode tirar. E Elimeleque, Noemi, certamente Noemi era aquela esposa submissa. E quando ele chegou e deu ordem, junta as coisas e vamos embora para Judá, nem oraram. Tentaram sair da prova e foram para Moabe. E quando chegou lá, passou algum tempo, Elimeleque veio a falecer, Noemi ficou viúva. Como que não bastasse, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram. Ambos eram casados com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E após 10 anos de estarem lá na cidade de Moabe, também começou um momento difícil lá para eles. E eles vieram a falecer, os 3 homens. Me deparo com 3 noivas, viúvas. E aí começa a história. Quando Noemi pensa, olha e diz: agora eu tenho que retornar. Porque a Bíblia ensina, né? Aonde a gente caiu, nós temos que retornar. E ela caiu. O esposo caiu, creio eu, que em desobediência. Porque eu tenho certeza que Deus nunca dá um direcionamento para a morte. Quando Ele dá para a vida. E se eles, como casal, tivessem se unidos, tivessem se humilhado para o Senhor e perguntado: Senhor, eu devo sair desta terra, mesmo que esteja nessa escassez. E eu tenho certeza que o Senhor teria trazido a resposta para eles. Então estava ali Noemi necessitando de voltar para... Tá, pastora, obrigada. E Noemi estava necessitando de voltar para a cidade de Judá, aonde ela não deveria ter saído. E ali nós nos deparamos com 3 mulheres viúvas. Para mim são 3 noivas. As noivas, 3 noivas, que uma era imprudente e 2 prudentes. Noemi chega para elas 2 e diz: eu preciso que vocês voltem para a cidade, para a família de vocês, porque eu vou voltar para a minha. Olha, novamente, o Espírito Santo de Deus falando com a noiva dele: cuidado nos conselhos que vocês recebem.
Todo conselho tem que ser avaliado. Todo conselho tem que ser analisado e colocado diante de Deus. E perguntar, Senhor, eu posso, eu devo, e esperar o sim, o não e o espere mais um pouco. E ali Orfa chorou, beijou a sua sogra e decidiu receber aquele conselho e rapidamente já voltou para sua família, ao qual não adorava o Deus de Israel. Era uma família idólatra. Ruth, que havia conhecido o Deus de Israel, o poder, a graça, a preciosidade de um Deus diferente do Deus pagão que a família dela servia. Ruth disse, não me inste para que te deixe. Aonde tu fores, irei eu. Eu vou ler aqui. Ruth 1:16. E ela disse, não me inste para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada, e faça-me o Senhor o que bem lhes aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Diante de um conselho, essa noiva prudente avaliou e disse não. E ela fez uma escolha. E eu quero dizer para você que toda aliança que nós fazemos, ela vai nos direcionar, ela vai nos dirigir para um bom ou mau futuro. Com a aliança que nós fazemos, nós podemos gerar bênção ou podemos gerar maldições para a nossa vida em todos os aspectos. E bem sabemos que ela fez a escolha certa e nós, como a noiva de Cristo, temos que avaliar, pegar essa festividade que Deus está permitindo e começar a avaliar os conselhos, os direcionamentos que recebemos, não importa se é de pai, não importa se é de mãe, de marido, de mulher, de filho, de parente, de parentesco, de quem for. Receber um conselho, rosto no pó. Porque a maioria das pessoas hoje tem problema de joelho, rosto no pó, se humilha e pergunta ao Senhor. Pergunte ao Senhor sobre as escolhas que nós vamos ter que fazer daqui para frente, igreja. Porque essas escolhas, elas vão direcionar a noiva. É uma aliança que nós temos com Cristo. E o que o adversário da nossa alma puder fazer, ele vai fazer. Para a gente quebrar a aliança, para a gente esvaziar a nossa lamparina, para a gente recuar, para a gente desistir, para a gente não querer mais lutar pela nossa família. Porque eu sei, igreja, que quando a palavra de Deus diz que no final dos tempos os nossos inimigos seriam os da nossa própria casa, todos nós sabemos que toda família tem pessoas difíceis e tem pessoas fáceis. Tem pessoas que você vai evangelizar, ela vai entender, vai aceitar. E tem outras que vão resistir até a hora da morte, até a hora que chegar na cruz, igual chegou aquele ladrão. Vai ser no último instante. Mas vai chegar no último instante se você permanecer na presença. Orando, jejuando, intercedendo pela tua casa, pela tua família. Porque é uma promessa. É uma promessa do Senhor para a nossa vida. Que se nós permanecermos na presença do Senhor, se creres,
será salvo tu e a tua casa. Então, nem que esse cabra tenha que ser colocado na cruz, mas Jesus é a misericórdia. Narabadacaia, Shaya, Maia, Naia. Por isso que muitas pessoas, antes de morrerem, vão para um leito de hospital, fica lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, até ele entender e compreender que só há um caminho, uma verdade e uma vida. Por isso que está escrito, é necessário que pereça o corpo, para que haja salvação para a alma. Louvado seja Deus, igreja. E ali, Ruth partiu para aquela cidade de Judá com a sua sogra. E esta aliança que ela fez com a sua sogra fez toda a diferença no mundo espiritual e material, em todos os aspectos para a vida de Ruth. Louvado seja Deus. E aqui a gente começa essa história. Essa história que vai falar para a igreja do Senhor. As provisões da noiva aliançada com Cristo. Todos nós precisamos dessas provisões, igreja. E aqui nós vamos, a partir do versículo 8. Quando Ruth chega lá em Judá, eu conjecturo, né, que ela chegou numa cabana, não é cabana que chama, é numa tenda, né? Como que fosse uma tenda, porque elas não tinham casa, não tinha moradia. Então eu estou conjecturando que elas, hoje, se fosse nos tempos de hoje, elas teriam alugado um kitnet, né? Então elas procuraram lá um quartinho, chamado de tenda, alguma coisa, para se abrigarem. E eu imagino que Ruth tenha dito para sua nora, fica aí, porque eu vou lá trazer provisão para a nossa vida. A atitude dela foi essa, fica aqui, que eu vou buscar uma provisão para as nossas vidas. Porque ela sabia, ela estava tendo experiências com o Deus que ela escolheu se aliançar. O Deus de Israel. Foi os primeiros passos das experiências dessa noiva com o Deus de Israel. E aqui diz assim a palavra. Perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher e ajuntar as espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio, e desde manhã está aqui até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Então disse Boaz a Ruth, ouve, minha filha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Ficarás aqui com as minhas servas. A primeira provisão que essa noiva recebe é a proteção. A noiva que está na presença do noivo recebe proteção. Quantos de nós, igreja, vou chamar vocês, igreja não, hoje eu vou chamar especialmente de noiva. Quantos de nós, noivas do Senhor, precisaremos a cada dia mais e mais de proteção? Proteção para a nossa vida, proteção para a nossa casa, proteção para a nossa igreja. Sabe, pastora e pastor, sempre que eu passo aqui por essa rua, eu estendo aqui a mão e digo, Senhor, abençoa meus pastores, abençoa sua família, abençoa esta igreja, Senhor. Sempre faço isso, sabe? Porque nós iremos precisar de proteção, igreja. Daqui para frente, nós iremos precisar de proteção. E aqui fica um convite, que no dia que eu vim fazer o propósito com a pastora, por esse dia,
por essa ocasião da palavra. Nós conversando, pastora, e vimos a necessidade da igreja se unir mais em oração. Porque sem oração, igreja, a palavra, eu aprendi quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. E nós precisamos, no tempo que nós estamos vivendo, final dos tempos, Deus tem falado direto. Igreja, dobre as orações. Igreja, dobre as orações. Igreja, dobre as orações. Igreja, dobre as orações. E será que nós estamos dobrando as nossas orações? Noivas do Senhor, eu convido vocês para que nós venhamos fazer algo. Depois a pastora se une com o pastor e aí a gente faz uma reunião, uma assembleia, não sei como é que é feito aqui na igreja, para que nós venhamos nos levantar mais em oração. Ah, irmão, eu já oro em casa. Igreja, a noiva, a união faz a força. De repente você tem força de orar em casa, mas a outra noiva que está passando, só Deus sabe o que, às vezes ela não tem força de orar. Aí vem um, ora por ela, vem um dar uma palavra e a gente vai unindo as nossas forças. Narabadacaia, Shaya, Naia. E ali nós começamos a ter um compromisso, um relacionamento. Isso faz a lamparina encher. Precisamos nos despertar. O Senhor fala com a sua noiva: desperta, a igreja. Desperta. Narabadacaia, Shaya, Naia, Naia. E nós está aqui o convite para a noiva do Senhor. Quem gostou desse convite, levante a mão que o anjo vai bater a foto. Narabadacaia, Shaya, Naia, Naia. Louvado seja Deus. Bateu, tá? Louvado seja Deus. E aí, quando ele dá essa provisão para ela de proteção, só colhe aonde as minhas servas estão colhendo. Ali ele já começou a ter uma proteção com Ruth. Aí ele segue. E eu acho interessante, que eu vou falar aqui rapidamente, que antes de você ir para um campo, trabalhar, fazer uma colheita, né, nós mulheres principalmente, o que é que a gente pensa? Levar água, alimento, um chapéu, um protetor solar, um negócio de inseto, como é, um repelente, né? Água. A gente pensa num monte de coisa, por isso que a gente nunca anda com uma bolsa só, anda com duas, né? Mas ela, a Ruth, ela não tinha nada disso, coitada. Ela não tinha nem comida em casa. Como é que ela ia levar? Ela não levou nada. Ela foi totalmente desprovida. Mas ela foi desprovida com duas coisas que fez toda a diferença na vida daquela mulher. Ela levou com ela a fé. E ela levou com ela o ânimo. O ânimo. Isso é uma coisa que o Senhor diz. Esforça-te e tenha bom ânimo. O Senhor diz para a noiva: esforça-te e tenha bom ânimo. E ali Ruth, ela não tinha nada, acho que ela não tinha nenhuma garrafa para levar água. Naquela época não era garrafa, era um negócio assim de couro. Não tinha nada. Mas é o ânimo dela e a fé dela no Deus de Israel fez aquela mulher encarar aquela prova de corpo, alma e espírito. Mas o nosso Deus, ele é provedor. O nosso noivo, ele é um provedor. E aqui, diz aqui, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após elas. Dei ordem aos servos que não te toquem. E quando tiveres sede, olha aí a provisão. Vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. A segunda provisão do noivo para a noiva: água. Ela não levou, mas o Senhor proveu água para ela. E para a noiva do Senhor, esta água, igreja, ela representa o poder de Deus para com as nossas vidas. Aqui, ó. Água.
representa o poder de Deus para as nossas vidas. A água que vem do Espírito. A água que o Senhor jorra sobre as nossas cabeças. Que o Senhor derrama sobre nós. A água do Espírito. Aquela que nos fortalece. Eu achei interessante que nós estávamos no corredor e a irmã ali, que eu tenho dificuldade de gravar ainda o nome de todo mundo, mas até a vinda de Cristo eu vou gravar. Ela estava recebendo uma água do Espírito sobre a cabeça dela, faz assim, e ela estava sentindo o poder de Deus de uma maneira. E eu disse, Senhor, o Senhor está derramando a tua água sobre a tua serva. Narabadakaya Shaya Naya. E nós precisamos receber esta água, noiva. Nós temos sede de justiça. Nós temos sede da água da vida. Que essa água está em Cristo. Só nele que nós vamos encontrar a força, a justiça. Através da sua água. Que Ele derrama sobre a sua noiva. Essa água que vai lavar nossas vestes espirituais. Essa água que vai nos encher, que vai nos saciar. Por isso que quando Ele chegou para aquela mulher samaritana e pediu água, e ela disse, como tu falas comigo e me pedes água? E Ele disse, se tu bebesse da minha água, nunca mais teria sede. Narabadakaya Shaya Naya. E quando aquela mulher recebeu a água do Espírito que veio do poder de Jesus para a vida dela, aquela mulher foi liberta. Ela foi curada de uma dependência emocional muito grande. Porque ela já tinha tido 5 maridos e nenhum deles estava com ela. E quando Jesus apareceu para ela, e ela bebeu da água da vida, aquela mulher foi saciada, o seu espírito, a sua alma foi fortalecido, que ela disse, agora eu não preciso mais de homem, de ninguém, porque agora eu sou saciada com o amor perfeito. E ela foi curada dessa dependência emocional, porque ela só se sentia feliz se tivesse com um homem, mesmo fez dos outros, mas ela tinha que ter alguém do lado dela. Isso são pessoas que sofrem de dependência emocional. Mas quando ela bebeu da água da vida, ela não precisou mais disso. Narabadakaya Shaya Naya. E o Senhor nessa noite vai derramar em nós, noiva, essa água. E tu serás curada. Tu serás curada de dependência emocional. Tu vai ser curada da dependência emocional que tu tem da tua filha, do teu filho, do tio, do avô, do tataravô, do pai, da mãe, do irmão, do amigo. São dependências que nós temos em nós, emocionais, que muitas vezes nos leva para poços muito fundos, sabendo que nós temos o único amor que é perfeito. É aquele que emana da água da vida. É o amor de Cristo. A terceira provisão para a noiva do Senhor é a graça. E olha só. Então ela, inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe, por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? E respondeu-lhe Boaz, eu ouvi falar tudo o que fizestes à tua sogra depois da morte do teu marido. E como deixastes a teu pai, a tua mãe, a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias. Que o Senhor recompense o teu feito. Que o Senhor, Deus de Israel, cujas asas viestes buscar refúgio, te recompense ricamente. Hanakaya Shaya Naya. Igreja, ela estava num deserto e ela recebeu a graça de Deus. E quantos de nós, noiva, precisamos desta graça? A palavra de Deus diz que graça é favor imerecido. Do primeiro capítulo ao último, nós encontramos falar de graça. O último versículo da Bíblia
que tem no Apocalipse, o Senhor fala que a minha graça esteja sobre todos vós. Que a minha graça esteja sobre a minha noiva. E ela, quando Paulo estava numa prisão, passando um momento difícil na vida dele, Paulo disse, no seu coração, conjectura o que ele deve ter dito: Senhor, fala comigo, eu preciso. E o Senhor Deus mandou uma palavra para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Noiva, a graça do Senhor nos basta. Nakaya, Shaya, Naya. A graça do Senhor nos basta, noiva. Quando tu estiveres passando por aqueles momentos de dor, de sofrimento, de angústia, tantas coisas que nos acontecem, lembra-te de pedir ao Senhor graça. Lembra-te de pedir ao Senhor graça, porque essa graça, ela vem envolvida com a fé, com amor, com misericórdia. Ela vem envolvida com o pão, com a água da vida, com a presença, com unção. Por isso que muitas vezes as pessoas olham umas para as outras, mas fulano está passando uma prova tão grande, mas está na igreja. Está fazendo a obra. Não desiste, Tá ali, firme e forte. Sabe por quê, pastor? É a graça. A graça do Senhor nos basta. E ela foi provida por esta graça. E a quarta provisão foi o reconhecimento como noiva de Cristo, como uma mulher virtuosa, como uma serva do Senhor. Quando ele diz assim: esse teu feito agora com a tua nora foi muito maior do que o que tu já fez lá atrás. Ela foi reconhecida como uma mulher de Deus. Ela foi reconhecida por Boaz como uma mulher virtuosa. Ela foi reconhecida, e nós, mulheres, nós precisamos estar neste patamar. O que será que nos falta? Ou o que temos que melhorar para nós sermos reconhecidas como mulher virtuosa, como uma mulher serva do Senhor? Narabadakaya, Shaya, Naya. A quinta provisão fala sobre o consolo. E a palavra de Deus diz: disse ela: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas criadas. Olha só, ela disse que aquelas palavras trouxe para ela consolo. E a igreja, a noiva do Senhor, precisa ser consolada todos os dias. O Senhor, o noivo, Ele te consola nesta noite. Porque Ele sabe aonde está a tua dor. Ele sabe o tamanho do teu sofrimento. Ele sabe a tua prova. Ele sabe a tua carência. E Ele te consola. Ele está aqui olhando para ti. Tu não estás vendo, mas Ele já te viu. Ele já viu o teu interior, já foi até a divisão da alma e do teu espírito. E diz: recebe consolo. Narabadakaya, Shaya, Naya. Quantas noivas necessitam de consolo? Levante a mão. Recebe do teu Senhor este consolo. Recebe esta graça. Recebe esta água viva. Recebe esta provisão e esta proteção do Senhor. Narabadakaya, Larabaia. E a sexta provisão que o Deus de Israel reserva para Ruth no campo é o pão. E aqui ele diz: também a hora de comer
Boaz lhe disse: achega-te e come do pão e molha o teu bocado no vinho. E sentando-se ela ao lado dos segadores, ele lhes deu grão tostado, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou. E aqui são duas provisões: pão e vinho. Pensem bem, uma mulher que saiu de casa para o campo, pastor, não tinha nada, comeu pão, ainda molhou no vinho, pastor. Já pensou que banquete no deserto? Quem nos prepara um banquete no deserto se não for o nosso noivo? Ele faz isso na tua história. Ele prepara um banquete no deserto, porque ele ama a sua noiva. E ele preparou para Ruth pão, vinho e sobrou. O interessante é que o que sobrava, ela guardava para levar, sabe para quem? Para Noemi. Narabadacaia, Shaya, Naia. É muito lindo, igreja. O nosso noivo é muito lindo. Por isso que a palavra de Deus diz que aquilo que Deus tem reservado para nós, olhos não viram, ainda não chegou ao teu coração, nem aos teus ouvidos aquilo que Ele tem preparado para a sua noiva. Noiva, lute. Lute. Se esforce e tenha bom ânimo para ter aquele dia da vinda do nosso noivo. Ele encontrar a sua lamparina acesa, cheia, na presença dele. Não desista, não desanime. Louvado seja Deus. Falamos do sexto e do sétimo, da sétima provisão. Agora nós vamos falar da provisão. O 2, 15 e 16 diz assim: levantando-se ela para respigar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre os molhos deixai respigar, e não a censureis, que ele já sabia. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai cair para que ela as colha, e não as repreendais. Esteve ela respigando naquele campo até a tarde. Então debulhou o que havia apanhado, e foi quase uma efa de cevada. A oitava provisão. A oitava provisão. E eu quero dizer para você, noiva do Senhor, a palavra de Deus diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e demais todas as coisas vos serão acrescentadas. Então procure dar prioridade, procure priorizar o Senhor na tua vida. Dizime o seu tempo para o Senhor. Ao acordar, ore. Ao ir dormir, agradeça. Faça. Eu acho lindo quando a pastora diz assim: na minha devocional. Vamos fazer devocionais. Aquelas que podem estar em casa. E aquelas que trabalham, acorda mais cedo e faz a tua devocional. Essa palavra é para mim também. Vamos fazer culto no lar. Vamos cultuar o Senhor na nossa casa, em família, quando não tiver culto aqui. Vamos fazer com que nós venhamos colocar o Senhor na nossa vida, no nosso dia, no nosso tempo, na nossa provisão diária. Porque Ele é o nosso provedor. Ele abre porta onde não tem parede. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele é aquele que multiplica pão e peixe. Ele paga a conta. Ele é aquele, igreja, quando quer, faz cair o dinheiro no teu pé.
Narabadacaia, Shaya, Naia, Naia. Quando Ele quer, Ele lança na tua conta. Quando Ele quer, Ele faz alguém bater na tua porta. E diz aqui, ó irmã, eu trouxe aqui, ó, esse dinheiro que eu estava te devendo, tá aqui, ó. Eu estava te devendo. Deus faz. Ele é o nosso provedor. A palavra de Deus diz que o noivo, né, quando a noiva se prepara tantos meses para se casar com o noivo também tinha que suprir uma provisão para a noiva, né, pastora? Era um dote que se chamava, preparava um dote. E o nosso noivo está mostrando para nós o dote que ele tem para a sua noiva. Narabadacaia, Shaya, Naia. E agora nós iremos falar da nona provisão. É o dote do nosso noivo. Olha que lindo. A história segue. Ruth, e respondeu-lhe Ruth. Então Ruth relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Disse Noemi, a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. E acrescentou Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Respondeu Ruth a Moabita: também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi, a sua nora: Ruth, bom será, minha filha, que saia com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim Ruth se juntou com as servas de Boaz para respigar até que a cega da cevada e de trigo se acabou, e ficou morando com a sua sogra. E aí, igreja, Deus, Ele é um Deus que nos dá direcionamentos. Quando você estiver passando por um deserto, fica atenta ao direcionamento que Deus dará. Porque o noivo não deixa a noiva desprovida em momento nenhum da sua vida. Até mesmo quando a noiva precisa passar por alguns processos, Ele passa junto. Ele passa junto. Tá certo? Então, Noemi chegou para Ruth e deu um conselho para ela. Disse assim: Ruth, hoje Boaz ele vai esta noite, ele vai joerar a cevada na eira. Lava-te, unge-te e veste os teus vestidos. Então desce a eira, mas não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E quando até ele repousar, notarás o lugar que ele deita. Então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe ela: tudo que me disseres, farei. Então desceu ela a eira e fez conforme tudo que a sogra lhe tinha ordenado. E havendo Boaz comido e bebido, estando lá o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. E Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. E no meio da noite o homem acordou de repente, voltou-se e viu uma mulher deitada a seus pés. E perguntou ele: quem és tu? Disse ela: sou Ruth, a sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Olha que coisa tremenda. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência do que a primeira, visto que não fostes após jovens, quer pobres e quer ricos. E agora, minha filha, não temas.
tudo o que pedires eu te farei. E toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Embora seja verdade que eu sou remidor, mas ainda há outro remidor mais chegado do que eu. Anacaia, Shaya, Lara, Anacaia. Igreja amada, a segunda provisão do noivo para a noiva é o remidor. E esse remidor, estamos comemorando hoje a sua ressurreição. Há 2 dias atrás ele foi morto. Ele foi crucificado. Nakaia, Shaya, Naya. Eu estava hoje olhando, vendo e meditando. E eu parei para ver, para pensar nas chicoteadas que ele levou. Às vezes a gente bate o dedo na porta, né? Dá vontade de... Dói. Imagina as chicoteadas que Jesus levou. E eu comecei a pensar, Senhor, cada chicoteada desse foi um pecado meu. Foi um pecado da tua noiva. E depois dele ser tão chicoteado, colocaram aquela coroa de espinho na sua cabeça. Eu disse, Jesus, às vezes a gente leva uma alfinetada e estremece a dor. Imagina várias na nossa cabeça. O couro cabeludo é grosso, imagina, até sangrar. E depois ele foi arrastando aquele madeiro. Aquele madeiro tem na faixa de uns 120 quilos. Eu pensando que era 40 quilos, 50, 120 quilos. Imagine 120 quilos naquela madeira de lei. Mais os nossos pecados, igreja. Imagine ele arrastando aquela igreja, aquela cruz no meio de todos. Tiraram suas vestes. E ele, quando pediu água, deram vinagre. E quando chegou a hora dele ser colocado naquela cruz, quando colocaram os pregos na cruz, uma martelada que a gente leva dói. Imagina um prego grosso daquele enfiado na mão até cravar a madeira. Imagina quando tiveram que levar aquela cruz e levantar aquele prego rasgando o nervo, tendão, o osso, narabadacaia. E ele lá, firme e forte. E quando ele foi levantado naquela cruz, igreja, ele sentiu a maior dor. Não foi quando foi espancado, chicoteado, quando foi colocada a cruz, aquela coroa, quando foi colocado os pregos. Foi quando ele sentiu que Deus havia se afastado dele. Porque ele estava carregando naquela cruz a maldição dos nossos pecados. E a única coisa que afasta Deus de nós é o pecado. Então, por um breve momento, ele sentiu o afastamento do Pai. E foi o momento mais difícil para a vida dele. Por isso que ele disse. Ele não falou isso quando pregaram os pregos, quando colocaram aquela coroa de espinho, quando espancaram ele. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, narabadacaia, Shai. E o Senhor ficou em silêncio. E logo em seguida ele disse, Pai. Ele viu o silêncio do Pai e disse, Pai, eles não sabem o que fazem. É o noivo do Senhor. O Senhor nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu o poder de saber o que é certo e o que é errado.
Mas Ele estava nos justificando. Quando nós sabemos que é errado, erramos. Quando nós sabemos o que é fazer o certo e fazemos errado. Quando nós temos que fazer e não fazemos, diz a palavra de Deus, quando podemos fazer algo, não fazemos, pecamos. Pensa, igreja, pensa, noiva. Antes de você fazer qualquer coisa, pergunta se isso vai glorificar o nome do Senhor. Olha e vê, de cada vez que nós pecamos, lembra-te que Jesus, Ele não precisa voltar mais na cruz por causa do teu pecado. Lembra-te da chicotada que Ele levou por causa do pecado da noiva. Lembra-te das coisas que Ele sofreu por causa do nosso pecado. Então, antes de nós pecarmos, vamos ver se nós estamos glorificando Ele com o nosso pecado. Porque podemos fazer escolhas. Ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Noiva, nós recebemos o perdão de Deus. Noiva, se esforça. Noiva do Senhor. A nona provisão aqui foi a remissão, a salvação. Por isso que Boaz disse: tens um remidor além de mim. E esse remidor, noiva, é Jesus. Ele morreu na sexta-feira. No sábado, o inferno fez uma festa muito grande. Mas no domingo, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele está vivo. E nós hoje, noivas do Senhor, estamos com as nossas lamparinas cheias, dizendo: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Narabadacaia Shayanaia. Que nós, noivas do Senhor, remidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. O Senhor, Ele deu a sua vida por nós. E nós precisamos provar esse amor a Ele. E esse amor é provado nos momentos mais difíceis. Nos momentos que você fica diante de situações que você quer recuar, quer parar. Quando você quer desistir da sua família. Quando você quer desistir do seu propósito. Quando você quer desistir do propósito de Deus com a sua vida. Quando você quer desistir da sua salvação. Noiva do Senhor, vamos nos fortalecer na graça. Vamos nos fortalecer no amor, no ânimo, na fé e na esperança. Porque Ele ressuscitou. Ele está vivo e Ele está aqui. E Ele derrama sobre esta igreja um novo avivamento. Porque Ele está nos enchendo nesta noite com a sua presença. E que todos recebam o amor, a paz, a esperança e a fé até a vinda dEle. Em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém?